Muito bom dia para você, ligado aqui na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço dos servidores públicos, dos trabalhadores, dos aposentados, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você sabe, né? A consultoria já começa a trabalhar a partir de agora. Dúvidas de previdência e de direito do trabalho, você pode encaminhar aqui para o nosso WhatsApp e também para o nosso e-mail durante todo o programa de hoje. As previdenciárias aqui com o nosso consultor no estúdio e as trabalhistas daqui a pouquinho no nosso quadro Dica Trabalhista. E além disso, um tema que a gente reputa muito importante. A gente continua com o nosso ciclo de debates sobre a reforma da Previdência, que agora mudou de casa, está no Senado Federal. E a gente quer saber, você pode opinar, o Senado Federal vai fazer copia e cola do texto da Câmara? Quero saber dos meus convidados. Presidente Manuel Brum, da Crédito Correios, qual é a sua opinião? Será que simplesmente os senadores vão chancelar o que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados? Bom dia. Bom dia. Em especial aos trabalhadores dos Correios e os associados da Crédito Correios. Eu acredito que vai ser um copia e cola. E por que eu digo isso? Porque a mesma lógica do Senado vai ser a da Câmara. Eles vão receber verbas para levar para as suas unidades, né? E essas verbas vão fazer a diferença na hora de votar. Infelizmente, eu escutei isso do senador Paim, falando que ele nunca tinha visto acontecer algo como isso, né? De serem oferecidas as verbas e assim tão abertamente para votar Sim. a favor da reforma da Previdência. Eu também fiquei muito admirado com isso. Vamos saber a opinião dos meus outros debatedores, em nome do CEAP Sindicato, auditor público externo Felipe Leiria. E a sua opinião, será que realmente vamos ter esse copia e cola lá no Senado? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores. Sim e não. Sim, porque o projeto da Câmara não deve ter óbices no Senado, não deve barrar. Tá? E não, porque o Senado articula um projeto paralelo, tá? Tentando articular com a Câmara uma celeridade nesse projeto paralelo, e aí podemos ter ainda coisas mais novas na PEC, né? Como a capitalização retornar, a ideia de estados e municípios. Então, o jogo ainda está um pouco aberto, mas não acredito que qualquer revisão do Senado vá fazer óbice ao projeto que sai da Câmara. Certo. E também queremos saber a opinião do nosso consultor, do nosso especialista em direito da Previdência, em nome de Portanova e Paiva Advocacia, o doutor Guilherme Portanova. Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. E a sua opinião? Será que vai ser aquele Ctrl+C, Ctrl+V? Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Eu compartilho da opinião que vai ser... O governo quer uma coisa rápida. Então vai ser copia e cola. Mas não estou dizendo com isso que eles vão parar por aí. Vai ter uma PEC paralela só para capitalização, eles vão fragmentar as atrocidades, mas como o intuito do governo é que até novembro esteja aprovado a PEC 6, eu entendo que vai ser, neste caso específico, um copia e cola. Pois é. É o que a gente não gostaria, né? Porque se existem duas casas, né? Uma tem que pensar, no mínimo, um pouco diferente da outra. Vamos ver como é que se desenrola essa situação. Dúvidas, perguntas que estão chegando para a gente de Previdência aqui no Boca no Trombone. O Marcos, doutor Guilherme. Muda alguma coisa para o pensionista do INSS com a reforma? Referente ao valor que vem sendo pago atualmente, vai baixar em torno de R$1.000 para aposentados e pensionistas? E uma segunda questão, o representante legal tem direito a fazer empréstimo consignado? É a dúvida do Marcos. Infelizmente, vai baixar e muito a pensão por morte, que hoje ela é integral, é 100% da aposentadoria do falecido ou da falecida. Com a aprovação da PEC 6, vai ficar uma cota familiar de 50%, mais 10% a cada dependente. Então, se só tiver a viúva, vai ser 60%. E aí nós temos um grande agravante, que é se, porventura, o viúvo ou a viúva receber uma aposentadoria, seja qual o valor for, a pensão pode ser inferior ao salário mínimo. Infelizmente. Então, é drástica a situação. E o representante legal pode fazer empréstimo? Se tiver poderes na procuração para tal, sim. Perfeito. A Cleusa Domingues. Queria saber se uma pessoa que está em perícia, ela pode seguir pagando o INSS, ela é autônoma? Como autônoma, ela é segurada obrigatória. Tá? O que acontece? Nós estamos cada vez mais com uma demora
em ter os pedidos administrativos apreciados. Inclusive, uma perícia judicial demora muito. Inclusive, tem uma súmula da TNU, a súmula 72, que originou-se desse problema. Ou seja, demorava muito para o processo ter uma conclusão sobre a incapacidade ou não do autor, e ele tinha que voltar a trabalhar, porque ele não podia ficar doente em casa sem trabalhar. Então, claro, mesmo doente, ele voltava a trabalhar. Meses depois, chegava a conclusão judicial dizendo, não, tu estás incapaz. Mas agora ele estava trabalhando incapaz, então a súmula 72 da TNU diz que pode sim receber o benefício de incapacidade do período em que ele estava trabalhando. Por essa mesma lógica, se ela abrir uma inscrição como facultativa, que não demanda uma condição de segurado obrigatório, claro, eu entendo perfeitamente que ela pode sim. Perfeito. O doutor Guilherme segue conosco respondendo as dúvidas que você encaminha ao longo do programa sobre Previdência. Ele também está lá na nossa RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. E também use a nossa hashtag Boca30 anos para as publicações de direito da Previdência, direito do trabalho, as questões relacionadas aos servidores públicos. O Boca que está completando 30 anos no próximo mês, no mês de setembro. E se inscreva na nossa conta lá no Instagram, @programa Boca no Trombone. Tem muitos vídeos, tem as imagens e as questões relacionadas ao direito da Previdência, direito do trabalho aqui da Band TV e também lá da Rádio Bandeirantes, nesse nosso meio de contato via Instagram. Eu quero fazer um convite para os advogados previdenciaristas e para os demais colegas. Acontecerá agora, no próximo dia 23, o 7º encontro dos advogados previdenciaristas, você está vendo aí no telão, olha só, na OAB Cubo, em Porto Alegre, a partir das 9 horas da manhã. Vamos estar debatendo lá a situação da Previdência, a reforma previdenciária certamente, mas a situação da advocacia previdenciária. Fica o convite para você de todo o estado do Rio Grande do Sul, é só ingressar no portal da OAB, daqui a pouquinho mais informações aqui no Boca. A gente está falando, pessoal, hoje em especial, desse copia e cola. Será que ele acontece lá no Senado Federal? Será que o texto da reforma da Previdência vai ser puramente copiado pelos senadores? Quem vai ampliar isso para a gente é o nosso colega Jonathan Bittencourt, que está trazendo material sobre esse tema, a reforma da Previdência, agora no Senado. O governo federal tenta agilizar a tramitação da proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência. A PEC é considerada menina dos olhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, apesar de, enquanto candidato, ter manifestado sua contrariedade ao tema. Você pega o pessoal do Nordeste, por exemplo, qual a expectativa de vida lá? Eu não tenho certeza, em torno de 70 anos para o homem. Se ele se aposentar com 65, ele vai usufruir 5 anos de aposentadoria. Tem uma aposentadoria que não vai chegar no salário mínimo. Então não vai ser aprovado nada. Tem o lado bom, né? 65 de aposentadoria, tá complicado, né? Se aprovada da forma que veio da Câmara, a PEC segue para a promulgação. Caso contrário, terá de voltar para a Câmara para uma nova votação do texto, já com as mudanças. Para quem quer aprovar a matéria o mais rápido possível, uma mudança agora pode ser um tanto desgastante. Ao que tudo indica, a PEC deve ser praticamente um copia e cola. Qualquer sugestão de mudança deve se transformar numa outra proposta para apreciação apenas depois da aprovação da reforma da Previdência. Nós temos o caminho de alterar no texto principal. Hoje eu vejo que não é o sentimento da casa. O sentimento da casa é fazer as alterações que achar necessárias, mas em texto paralelo, que seria a segunda opção. E nesse texto paralelo incluir não só estados ou municípios, como também qualquer categoria, qualquer entidade que se sentiu injustiçada no meio desse processo. Pois é o que a gente quer saber, né? Então, aí as opiniões. O presidente da Crédito Correios, Manuel Bonfim, já deu o seu parecer inicial, com base na opinião dos atores aí, né? A gente via que o presidente da República, no primeiro momento, antes da sua eleição, né, durante o período eleitoral, era contrário a uma reforma nos termos que está. Agora ele está chancelando
essa proposta. E os senadores? Como que vão se comportar os senadores? É uma nova casa, eu falei anteriormente, o sistema bicameral tem esse objetivo, né? Que tenhamos mentes pensantes de formas diferentes. A condução será diferente ou não? Deveria ser diferente, eles deveriam honrar o voto que eles recebem e a responsabilidade que eles têm com esse país. No entanto, o que a gente vê que eles estão fazendo é entregar o país para o sistema financeiro, é entregar o país, as nossas reservas minerais, para o sistema financeiro, e isso a população não quer. Então, só quem pode mudar isso é o povo. Quem vai se prejudicar com isso tudo é a população. Então, está mais que na hora das pessoas se reunirem e dizerem não. Porque se a população for para as ruas, como na Marcha das Margaridas que ocorreu em Brasília, como na marcha a favor da educação que teve agora há pouco, se a população realmente for para as ruas, eles mudam. Acontece que o povo está meio abismado, está meio acreditando que o Brasil está quebrado. O Brasil não está quebrado, nunca esteve quebrado. Agora, quem ganha salário mínimo está quebrado desde que nasceu. Felipe, você dizia, né, que é muito forte a tendência de termos aí, então, uma PEC dita paralela. E aí a questão de estados e municípios deve estar ali e mais, né? A malfadada, famigerada, né, capitalização deve estar posta. Foi pura estratégia da parte do governo essa retirada desses dois temas no âmbito da Câmara dos Deputados para agora colocar, ponteando aí uma dita PEC paralela? Acredito que sim, acredito que em grande medida se trata de uma estratégia. O importante, Solano e telespectadores que nos assistem, é que os senadores têm uma responsabilidade muito grande pela frente. Nós estamos falando de uma PEC que ela é excludente, extremamente excludente, e que pauperiza o segurado, né? Sobretudo, são esses movimentos que a PEC faz. Portanto, a escolha que os senadores têm que fazer é, afinal de contas, que previdência esse país vai seguir daqui por diante. Se é uma previdência de um caráter social e público, né, ou se vai ser uma previdência individual. E aí entra a questão da capitalização, onde, como o Manuel, que me antecedeu aqui, já mencionou, de fato, esse não é um processo que acontece só no Brasil, é um processo que se convencionou a chamar de financiarização, e ele beneficia diretamente o setor financeiro. Apenas para dar um dado do grau de exclusão dessa PEC. Por favor. A Anfip fez um trabalho, através da coordenação da professora Denise Gentil, da UFRJ, e avaliou quantas pessoas se aposentariam em 2016 se as regras do texto substitutivo, né, que foi apresentado ainda na Câmara, tivesse valendo em 2016. Sim. Resultado, trabalhadores, homens urbanos, em torno de 56% não se aposentariam. Trabalhadoras, mulheres urbanas, 71% não se aposentariam. A ampla maioria, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Exato. Então, estamos falando de uma exclusão. Mas, para além disso, Solano e telespectadores, a idade média de aposentadoria, considerando que as pessoas não ficam todo o tempo empregadas e logo não conseguem contribuir, seria de 71 anos. Né? E a renda, vejam, o benefício de aposentadoria, que considera no cálculo não mais 80% dos maiores salários de contribuição, mas sim 100%, teria uma redução de em torno de 30%. Então, de forma bem objetiva, estamos falando que será excludente e diminuirá o poder de compra das pessoas. Agora, o que faz, afinal de contas, se produzir esse estado de coisas e haver dúvida? Porque é estranho, né? Por que alguém teria dúvidas sobre algo tão nocivo, né? O que nós estamos assistindo, na verdade, é uma sociedade empurrada para um clima de terrorismo fiscal, se cria uma armadilha fiscal e começa a se discutir previdência antes mesmo de se discutir modelo de desenvolvimento desse país, reforma tributária, né? Portanto, há uma espécie de chantagem, por assim dizer, né, no encaminhamento deste processo. Doutor Guilherme, e ao seu entender, realmente todo esse caminho
que o Felipe, de forma brilhante, estava expondo aqui para a gente, ele é com o objetivo de o mercado financeiro ser o real beneficiário da PEC 6, porque a capitalização, olha, está aí, pode voltar, o senhor mesmo referiu, né? E toda essa redução que está acontecendo na Previdência, o senhor coloca de forma muito oportuna, o senhor diz que, na verdade, não é uma reforma, e sim uma deforma da Previdência, né? Nesse momento, como que teria que pensar os senadores? Aqui no Estado nós temos 3 senadores. Eles têm a capacidade de fazer a diferença nesse momento e conduzir para um caminho diferente? Deveriam ter, né? Mas se a gente pegar o número expressivo de votos a favor da deforma, não consigo chamar de reforma, da deforma da Previdência na Câmara de Deputados, não vai ser diferente no Senado, infelizmente. Isso é fruto das eleições, né? O Congresso Nacional hoje, ele representa aqueles que votaram. Então, infelizmente, a técnica que está sendo adotada, a técnica legislativa, que eu digo que a tática legislativa é fragmentar. Sim. O que eles viram? Eles estão fragmentando as coisas, não vamos passar tudo. Então, vamos fragmentar e vamos passar de forma fragmentada. Infelizmente, a PEC 6, ela ataca 80% de quem ganha até R$ 2.280. Onde é que estão os privilegiados? Onde, então, gente? Onde que estão? Ela não acaba com privilégio algum. Elegeram como vilões os servidores públicos. Já houveram os ajustes necessários nos servidores públicos, nos regimes próprios, com a emenda 20 de 98, com a emenda 41 de 2003, com a emenda 47 de 2005. Aí depois vilanizaram os trabalhadores rurais. A gente sabe que 70% da comida que chega na nossa mesa vem do regime de economia familiar, do agricultor do campo. Então, é uma mentira repetida 1000 vezes, verdade se tornará. Essa é a técnica do Joseph Goebbels, o primeiro-ministro de Hitler. Então, estamos vivendo um momento de escuridão e, no meu entendimento, vai piorar. E, no meu entendimento, infelizmente, a PEC 6 já está aprovada. Pois é. Você pode participar, envie a sua opinião sobre o tema de hoje. Senado Federal vai fazer o copia e o cola do texto da PEC 6, que veio da Câmara? A gente quer saber a sua opinião. Participe aqui do Boca no Trombone. E agora um recado de mais um parceiro aqui do Boca, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Navegue nas redes sociais da FEMARGS e escolha o melhor curso para o seu caso. E também navegue nas nossas redes sociais do Boca no Trombone. Olha aí, ó, dê a sua curtida no nosso Facebook, muita produção de conteúdo de direito previdenciário, direito trabalhista e também os programas aqui da Band TV e lá da Rádio Bandeirantes, assim como você pode se inscrever, não perca tempo não, vá lá e se inscreva agora na nossa página no YouTube. Lá também você tem uma série de produtos do Boca no Trombone para poder usufruir, né? Band TV, Rádio Bandeirantes e também o nosso conteúdo exclusivo da internet. Vamos com mais dúvidas, mais questões que estão chegando aqui. O Cristiano, ele é de Gravataí, Dr. Guilherme Portanova, 27 anos de metalúrgica, 47 de idade. Estou de volta para trabalhar na reabilitação, né? Serviço do INSS. E a pergunta, ele tem direito adquirido quando voltar a trabalhar, mesmo aprovado a reforma da Previdência? Está pensando possivelmente numa aposentadoria especial aqui, né? Está batendo o pavor no Cristiano. Cristiano, bom dia. Aqui fica um parênteses, a reabilitação profissional é um serviço que praticamente não existe. Né? Ele está lá na lei, está lá no papel, mas na prática ele não existe. Metalúrgico geralmente está exposto a ruído acima dos limites de tolerância, a hidrocarbonetos. Então, com 25 anos, se ele comprovar a exposição a esses agentes nocivos, ele já poderia requerer aposentadoria especial. Sim. Tá? Ele já teria hoje o direito adquirido. Sim. Né? Eu não posso dizer para ele ficar tranquilo, porque eu teria que aí confiar no Poder Judiciário, claro, que adora dizer que direito adquirido é uma expectativa de direito. E aí não manter o direito adquirido. Mas hoje
ele já poderia encaminhar a sua aposentadoria especial por já contar com os 25 anos, desde que comprovado através da exposição de formulários lá, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Perfeito. O André, ele é aqui da capital do bairro Rio Branco, tem 55 de idade, 32 de contribuição. Solicitou a aposentadoria via meio INSS no mês agora, passado, de julho. Até vir o deferimento, ele continua contribuindo com R$ 199,60, que é o valor mínimo a contribuir, né? Pois não sei qual vai ser o valor. De volta com o Boca no Trombone e as questões para a gente encerrar, doutor Guilherme Portanova. O Daniel de Viamão já tem alguma resposta sobre o aposentado especial poder continuar trabalhando na mesma função? Vamos lá, o TRF4 aqui já declarou inconstitucional essa vedação constante na lei. Esse julgamento está marcado, pautado já para 25 de setembro, tema 709, no Supremo Tribunal Federal. Em breve, então. E o Paulo de Novo Hamburgo, aposentado há 23 anos, quer saber se não tem direito a um benefício, pois continua trabalhando no INSS por todo esse tempo. Isso era a famosa desaposentação, né, que o Supremo Tribunal Federal, pautado em critério econômico, decisão consequencialista, matou. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. Felipe Leiria, sua opinião final sobre o tema de hoje. O copia e cola possível do Senado sobre o texto da PEC 6. Então, Solano e telespectadores, está na mente e nos corações dos senadores decidir se vamos produzir exclusão e pauperização neste país. Vivemos um momento de democratura, democracia com uma espécie de ditadura, para parafrasear a escritora de Olaf Schwartz, e essas coisas só andam, né, para esse lado com essas condições. Temos que superar esse momento. É importante a sociedade ir para o debate, enfrentar essa questão e preservar uma previdência social e pública. Presidente Manuel, e o Senado olhar para si mesmo, né? No ano passado teve a CPI da Previdência lá no Senado. Sim, o Senado fez uma CPI da Previdência e chegou à conclusão que não precisava fazer essa reforma. E agora eles têm que seguir o que eles tiraram na CPI da Previdência. Não precisa fazer a reforma. Verdade. Obrigado ao Manuel, ao Felipe e ao Guilherme. Lembro a você que está aí em casa, olha a imagem aí do 7º Encontro dos Advogados Previdenciaristas, OAB Cubo, próximo dia 23, aqui em Porto Alegre, a partir das 9 horas da manhã. Boca no Trombone vai estar lá e também vai estar aqui na Band TV no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Encontro marcado, mais um tema, mais uma pauta relacionada à reforma da Previdência no Boca. 30 anos protegendo o seu direito.